Olá, olá, galerinha! Maravilha, maravilha! Ué, não tem mais. Ah, tá começando a chegar aqui. Ué, engraçado. Ah, tá aqui, invite friends. Tá aqui, ó. Convidar amigos. Vamos convidar o povo. Porra, que só aparece o povo que eu falo toda semana. Vamos lá, vamos convidar o povo aqui. Segunda-feira, o povo de ressaca de eleição. Fazendo ali a sua. Opa, Marcelo Brasiliense, seja bem-vindo aí. Pedro. Ô, Pedrão! Pedro Chamoleira, tudo bom, Pedro? Pedro, para quem não conhece, é ex-atleta olímpico, pô, CEO da ClearSale, uma das maiores ferramentas de análise de risco e antifraude do Brasil. Pedro, tenho muito orgulho de poder ter conhecido você e poder te chamar de amigo, né? Pedro, você não sabe, eu me mudei para Portugal, beleza? A gente tem que marcar um bate-papo aí pra gente falar de coisas aí, cara. Tem coisa que a gente pode falar em conjunto. Beleza, Pedrão? Eu vou depois te chamar no privado e a gente troca uma ideia. Tá bom? Deixa eu tirar o óculos aqui. E vamos lá, galera. Semana agitada, semana de eleição. Brasil aí vivendo esse momento tenso e ao mesmo tempo gratificante. Foi muito bom ver o resultado das eleições ontem daqui de Portugal. Eu posso dizer que eu militei bastante aí pela causa liberal no Brasil. Procurei ajudar o máximo que eu pude aí as pessoas a entenderem melhor, cara, que o capitalismo é um negócio bom e é a única coisa que leva a prosperidade para a vida das pessoas, entendeu? Riqueza gera, você gera prosperidade quando você gera riqueza. Bom, mas o papo aqui hoje não é sobre isso, o papo aqui hoje é sobre as atualizações sobre o Guru, e eu tenho também a estatística daquilo que eu quis fazer na semana passada, que é da nossa base de anúncios aqui dos nossos clientes, algumas estatísticas interessantes. E, bom, muito legal, galera, muito legal. E aí, bom, a Ingrid também já está aí, minha advogada de imigração. Com certeza voltou no Bolsonaro, que eu sei, porque afinal de contas eu e ela somos defensores do grande Trump. Então eu sabia que a dona Marcela, a dona Ingrid também votou aí no Bolsonaro. Beleza, galera? Mas para mim, o verdadeiro mito da eleição foi o Cabo Daciolo. Afinal de contas, o cara, meu irmão, bateu o Meirelles, velho. Ele ficou na frente do Meirelles. Olha só, que louco. Bom, vamos falar um pouco. A semana passada a gente ficou aí 100% dedicado à versão nova do layout do checkout do Guru. O checkout já foi pro ar na sexta-feira de manhã. A gente publicou quinta-feira, na quinta-feira, não, minto, na quarta-feira à noite a gente publicou em desenvolvimento e na quinta a gente colocou em produção. Ficou realmente espetacular. Eu vou postar aqui deixa eu postar aqui no chat para quem quiser conferir o link de testes. Eu vou postar aqui no chat. Quem quiser ver aí Fala. Opa, Guilherme, seja bem-vindo aí, irmão. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo. Esse é o link do produto de teste. José Marçalo também, seja bem-vindo aí, meu amigo português, aí, primo do Brito. É uma figura fantástica, recebeu a gente super bem aqui em Portugal e ajudou a gente bastante pra caramba nesse processo de mudança. Sejam todos bem-vindos aí, boa noite pra galera aí, cara. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, você quer ver os dados sobre os anúncios, né, cara? Maravilha. Tem bastante, tem uns números interessantes aqui, Guilherme. Vai ser interessante. Bom, mas aí voltando no checkout, a gente lançou o checkout na semana passada. A versão 2 do layout, na verdade. O layout 100% otimizado, completamente diferente. Muito, muito, muito cheio de detalhes ali, cara, para facilitar a vida do usuário. Deixando a navegação muito mais simples. O cliente sabendo qual passo da navegação ele está, o processo certinho, o fechamento. Enfim, a gente também fez a parte de processar o pagamento em segundo plano, então a navegabilidade fica ainda mais suave para o cliente final. Enfim, óbvio, já tiveram vários ajustes aí ao longo do caminho, porque, enfim, como a gente fala, né, cara, treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, no treino as coisas acontecem de uma forma, ou seja, aqui no desenvolvimento, aqui da equipe, tal, etc. Mas na hora que a coisa vai para o jogo, a gente vai pegando aí insight da galera. Enfim, a gente tem um cliente aí, cara, que está muito animado com o checkout, ele roda Mercado Pago, que não é o Júnior Croco da Feira Digital, é outro. Ele está muito animado aí, cara, ele está com os resultados que ele teve durante o final de semana mesmo com a conturbado de eleição. Foi bem bacana acompanhar essa evolução dele aí. A gente tem já, como vocês sabem, né, Yugo, o Asas com boleto bancário, e aí depois boleto cartão a gente tem a Yugo, o Mercado Pago, a Moip, o PagSeguro, a Pagarme. Então todas essas já estão integradas.
Na semana passada, durante a semana, a gente conversou com mais o pessoal da Rakuten Pay e também da PayU, ambas estão caminhando. Rakuten Pay já tem até cliente já pronto aí para entrar em produção, processando com o nosso checkout. E aí já vem aí para a semana que vem. O que eu ia falar? Ainda deve ter algumas novidades mais ainda para essa semana ou semana que vem com relação a isso. Eu queria tirar aqui uma coisa, só para falar para vocês. Amanhã a gente tem uma apresentação muito importante, que a gente vai praticamente passar o dia fora numa reunião, e eu queria depois compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Só para vocês terem uma ideia, de junho do ano passado, quando a gente começou a receber as transações até hoje, né, dos nossos clientes, enfim, e começamos a processar as vendas, já foram mais de 1,2 milhões de vendas, tá? 1,2 milhões de vendas processadas, totalizando aí mais de quase 68 milhões de euros. 68 vezes 4, daí quase 300 milhões de reais. Porque é 4,3 na verdade, né? Então vai dar aí mais ou menos 300 milhões de reais. É o que a gente já processou desde que a gente começou o Guru, e nada disso teria acontecido sem você, o cliente, sem as pessoas que confiaram no nosso trabalho. E, enfim, muito bom a gente atingir esses números aí um dia de cada vez. Beleza, galera? Então, assim, falando agora um pouco com relação ao conteúdo, eu primeiro preciso contextualizar o porquê que eu fiz esse estudo dos anúncios, por que a gente foi para essa linha, por que esse anúncio é importante, porque lá atrás eu sempre falei, pô, Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda, tudo bom? Edmar também, Marcos Coro, sejam todos bem-vindos aí à live aqui do Guru, para quem, enfim, é cliente ou quer saber mais um pouco sobre métricas do mercado de marketing digital, vendas pela internet, etc. Essa aqui é uma live para trocar ideia, falar um pouco do mercado e falar daquilo que a gente vê do lado de cá nos bastidores, daquilo que está operando, daquilo que está acontecendo, tá bom? Então, para falar um pouco por que eu resolvi fazer essa estatística do anúncio, quando a gente criou lá atrás, ainda, né, ano passado, no início do Guru, nosso sistema de rastreamento de vendas e análise de conversão, muitos dos clientes estavam muito focados, do tipo, eu preciso saber qual é o anúncio que o cliente clicou, qual foi o criativo, qual foi isso, qual foi aquilo, qual foi não sei o que piriri, para poder saber qual escalar e etc. E eu sempre falei a mesma coisa que eu continuo falando hoje, que essas informações você não precisa saber, assim, nenhuma ferramenta para te dar essa informação, sacou? Porque essa informação já está lá no Facebook, já está lá no AdWords, já está lá no Taboola, já está no Outbrain. Se você instalou os pixels corretamente, essas informações já estão lá, porque antes mesmo do anúncio ter sucesso e ele ser o melhor anúncio que converte, ou converter a maior parte das suas vendas, ou você manteve ou você pausou ele baseado em uma série de outros fatores. CTR, o score do anúncio lá que o Facebook gera, se de repente o custo por clique ficou muito alto, enfim. Mas basicamente, assim, existem alguns outros fatores que acabam levando, dizendo que aquele anúncio só ficou no ar, ou só passou pelaquela peneira inicial, porque ele resistiu ao tempo, ele resistiu aos outros fatores, não necessariamente são baseados só em conversão. Opa, Castelo Branco, seja bem-vindo aí. Não só baseado na conversão em si, etc. E eu sempre disse, cara, que sempre afirmei empiricamente isso, eu tinha essa ideia empírica de que o anúncio não ficava tempo suficiente no ar para você ter uma análise realmente se ele funciona ou não. Muitas das vezes, uma conversão de um anúncio com um volume tão pequeno tão pequeno de dados e tão pouco expressivo, é muito mais fácil de ser um falso positivo do que efetivamente um anúncio que realmente deu certo, que realmente mereça a sua atenção. E foi bem engraçado fazer análise hoje. Para vocês terem uma ideia, foram quase 12 mil anúncios que a gente já tem hoje na plataforma de clientes do Guru, que integraram suas contas, enfim. E a gente captura os anúncios todos dos clientes e para poder fazer o match com tráfego, fazer análise de retorno sobre investimento em anúncios, baseado em venda real e não baseado em ativação de pixel, que esse é o grande segredo do Guru desde o dia 1, quando a gente lançou. Eu sempre tive essa percepção, assim, porque quem não sabe, eu fui afiliado.
sabe? Eu rodei anúncio, eu sabia do processo, entende? Então as pessoas ficam muito aficionadas, tipo, eu preciso saber qual é o criativo que vendeu, eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo. E, cara, e normalmente o criativo que vende é aquele que fica mais tempo no ar, sacou? Mas eu tenho 400 campanhas diferentes, cara. Vai ser a mesma coisa. Vai ser o anúncio, fala Marlon, seja bem-vindo, irmão. Vai ser aquele anúncio que ficou mais tempo no ar, cara. Porque se ele não ficou tanto tempo, se ele tá tanto tempo no ar, é porque provavelmente ele passou pela. Opa, Brunão, seja bem-vindo aí, irmão. Ele passou pelo crivo do tempo, da análise, etc. Entendeu? Das outras análises. Uma coisa é você saber aquele criativo, saber a campanha. Outro dia eu estava até conversando com um cliente e ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, André, eu não faço análise sobre criativo, entendeu? Justamente por causa disso que eu estou querendo falar para vocês, porque o criativo você já parou no meio do caminho antes, o criativo você já tomou algumas outras medidas ao longo da vida dele e pausou, etc, etc. E ele faz o quê? Ele faz segmentação de conjunto de anúncios, então aí dentro do conjunto de anúncios ele tem a segmentação, se é determinado público, se é mobile, se é celular, se é isso, se é aquilo, enfim, ele faz a segmentação por conjunto de anúncios. E toda a análise dele é feita por conjunto de anúncios e não por criativo. Eu achei bem mais inteligente essa abordagem, porque você tem um volume maior de informação para tomar conta, você tem um volume maior de dados e, óbvio, quanto maior o volume de dados, menores são as chances que você tem de risco. Então, indo um pouco aqui pro vamos ver e parando aqui da balela, vamos voltar aqui só para a gente poder pegar os números, tá? Então a gente tem quase 12 mil anúncios hoje na base do Guru. Lembrando que a gente lançou a integração com o Facebook, Taboola, Outbrain tem 1 mês e pouquinho, não, 2 meses e pouquinho. Então já é um volume expressivo, tá? Para hoje, a gente está aqui em início de outubro. Então aí foi lá para agosto, se eu não me engano, que a gente lançou. Posso até ver aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui onde foi. Net Teste AD, melhoria integração com o Facebook. Aí, ó. Agosto, 27 de agosto, Cartra, 20 de agosto, parará. Aí, tá vendo? Aqui, ó, 6 de agosto. Integração Facebook, Outbrain e Taboola. Tá vendo? A gente tá falando aqui disso no dia 6 de agosto. Então, realmente tem 2 meses, mais ou menos, que a gente lançou essas integrações. E a gente já tem aí, nesses 2 meses, mais de 12 mil anúncios para a gente analisar. Então, provavelmente essa análise vai ficar melhor aí ao longo do tempo. Mas vamos lá. Desses 12 mil anúncios, a gente chegou ao seguinte. Em média, tá? Em média, o anúncio ficou no ar por 6,24 dias. Sacou? Em média, 6,24 dias. E, no máximo, ou seja, o anúncio que a gente tem há mais tempo no Guru ativo, ou seja, porque ele continua recebendo cliques todos os dias desde então, ou recebeu, não continuamente, mas foram dias que ele recebeu de cliques, são 67 dias. Então, você percebe que o máximo é quase 10 vezes mais do que a média. Ou seja, na média o anúncio fica no ar, o mesmo anúncio fica no ar uma semana. Uma semana só dá tempo de você avaliar se o anúncio teve tração ou se não teve, ou a conta caiu no meio do caminho, e não dá muito mais do que isso. Então, criou-se uma paura, criou-se um desejo de saber qual é o anúncio, mas a merda do anúncio só dura uma semana. Caraca, desculpa pelo palavrão, mas a droga do anúncio só dura uma semana. O que você está querendo avaliar? Fala, Rafa, seja bem-vindo aí. O que você vai conseguir avaliar, cara? Porque um anúncio presta ou não presta, qual foi a conversão dele, por uma semana. Mas eu fiz para captura de lead, vai que o lead compra. Cara, a maior chance é que esse anúncio seja um falso positivo, porque você não consegue tempo suficiente para validar ele, sacou? Tirando esse aqui que está 67 dias, e todos os números da máxima são muito expressivos, vocês vão ver só na comparação da máxima com a média, vocês vão ver isso aí, cara, que chega a ser engraçado, sabe? Então, vamos lá. O anúncio fica em média 6,24 dias no ar. E a máxima 67 dias. Ou seja, o anúncio teve clique durante 67 dias, desde que ele foi capturado pela primeira vez dentro do Guru. Louco isso. Louco. E aí, começa ali a brincadeira, né? Em média,
cada anúncio recebe um orçamento, tá? Total de R$ 223,80. Sacou? Ou seja, em 6 dias ele gasta R$ 223,80. Ou seja, em média, as pessoas investem R$ 36, né? R$ 35,85 por dia num determinado anúncio. Em média, tá, gente? Essa média pode estar distorcida. Vamos falar igual a média do Ibope, né? Da Datafolha. Não é bem por aí, mas assim, ela é uma média, sacou? A gente pode fazer uma análise depois mais profunda, fazer um lado mais estatístico, convidar alguém que seja realmente estatístico para analisar os números junto com a gente e aí fazer essas análises. A gente sei que tem alguns matemáticos aqui na base de cliente, tal, etc. Então, me diz, que tipo de aprendizado você acha que você pode fazer gastando R$ 40 por dia? Sacou? Você só paga para aprender. E automaticamente os anúncios ruins vão saindo e vão ficando só os anúncios bons, que são aqueles que convertem. Acabou. Sacou? Não tem reinventado a roda. Então, aqui a ideia desse bate-papo é tirar um pouco o peso da necessidade de saber qual criativo que converteu, qual anúncio, etc. Cara, eu estou trazendo números para deixar você tranquilo. Que o mais importante é você analisar a campanha como um todo, o resultado como um todo, porque o anúncio em si você já foi otimizando ao longo do caminho. Você parou porque o CTR estava muito caro, ou o CPC estava muito caro, o CTR estava muito baixo, entendeu? E ele automaticamente já foi sobrevivendo ao longo do caminho, sabe? Então, é uma loucura que foi colocada na cabeça, um peso enorme colocado nas costas do empreendedor, do cara que vende pela internet, porque ele precisa saber o criativo que vendeu. Cara, números, velho. Os números estão provando, não é o André, é o número. Eu vou disponibilizar depois um link com esses valores. Vou ver se eu faço uma coisa bacana e vou disponibilizar aqui na minha página, no meu perfil aqui do Facebook. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês terem essa ideia, tá bom? Para vocês poderem fazer essa comparação. Então, vamos lá. Então, em média, cada anúncio recebeu R$ 224 de investimento. R$ 36 por dia. Ok? Ficou 6 dias e 24. Ele recebeu, em média, nesse período todo, 1.090 cliques. E desses 1.090, ou seja, 174 cliques por dia. Novamente, você vê que a média é muito, 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 muito baixa. Sacou? E o CPC médio foi de 21 centavos. Ou seja, essa é o médio. Sacou? Em média, isso é o que foi que aconteceu. Agora, na outra ponta, no outro extremo, a gente tem o cara com o máximo de tempo no ar. O cara que que ficou mais tempo no ar, ele ficou 67 dias. Sacou? A máxima são 67 dias. O valor máximo de investimento de um mesmo anúncio foi de quase R$ 40 mil. R$ 40 mil. Exatamente. Dando um valor por dia aí de R$ 600, R$ 565. Uma média de, né, cliques foram máximo 357 mil cliques, certo? 357 mil cliques, na verdade, quase 358 mil cliques. Em média, ou em média não, na máxima de 5.300 cliques por dia. Olha essa coisa interessante, com um CPC de 11 centavos. Interessante, interessante, interessante. E isso é um negócio bacana para a gente validar e aí a gente falar sobre isso. E vocês verem, cara, que na média, o valor médio é bem interessante. Ele mostra que, enfim, o anúncio não fica no ar mais do que uma semana. Mas no máximo você tem ali o cara por 67 dias. Sacou? E eu vou deixa eu só mexer aqui na planilha aqui. Deixa eu só ver aqui uma outra coisa. Eu vou botar esse link aqui para vocês poderem acessar, tá, galera? Para vocês poderem ver. Decrescente. Opa. Legal, legal.
Legal, 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 bacana. Eu vou botar ali você, dá pra vocês brincarem bacana ali. Fê, tem, ainda mais o Guilherme Panayoto aqui, que eu sei que tá fazendo uma tese de mestrado bacana, esses números talvez sejam interessantes para você, viu, Panayoto? É, enfim, aí olhando pela máxima, ou seja, a gente está pagando ali 11 centavos no clique, sacou? Então é isso, galera. É, eu tinha essa dúvida desde o início, quando eu fiz lá o Guru. Opa, Denise, seja bem-vindo aí. Tudo bom? Olha o Tomzinho passando ali. Vocês viram aqui? O Tom gordo passando? O Flávio tá aqui. E o Tom passou ali atrás. Daqui a pouco ele vem aqui na frente. Não, é não, gordo? E o... Então, assim, desde que a gente começou o Guru, que a gente, enfim, colocou o sistema de rastreamento para funcionar, foi fazendo as coisas, eu sempre disse isso para todos os clientes, cara, todos os clientes sobre isso, que foi criado uma necessidade pelo mercado de saber o criativo, saber qual foi o anúncio e etc., que vendeu. Só que o giro é tão grande de anúncios, de contas, de conjunto de anúncios, etc., seja em qual mídia você estiver usando, que você não consegue ter volume para dizer que aquilo ali foi o criativo vencedor. Então, faz muito mais sentido, muito mais sentido, você fazer uma estratégia de análise baseado em segmentação, ou seja, em conjunto de anúncio, ou da forma como você está segmentando os seus anúncios, do que propriamente pelo criativo, sabe? Por quê? O criativo gira muito. E ele tem tão pouco volume perto do todo que ele, estatisticamente, você não consegue comprovar que aquilo ali realmente está funcionando. E você já pausou ele ao longo do caminho. Opa, Felipe, seja bem-vindo aí, tudo bom? E você já pausou ele ao longo do caminho, você já criou outras variações, você já fez tantas outras coisas que não faz o menor sentido, sabe? Você baixar isso e você analisar pelo criativo, entendeu? Faz muito mais sentido. Opa, Brunão, beleza? Vi sua foto aí, Brunão. Você palestrando lá nos novos anunciantes aí do meu amigo Carlos Ramos. Parabéns e orgulho de você, Brunão. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Então, não faz sentido. Ou melhor, vamos voltar. Faz muito mais sentido você fazer uma análise dos seus criativos baseado em conjunto de anúncio, baseado em segmentação, baseado em como você está escolhendo o público, baseado aonde você está impactando o público, se é desktop, se é mobile, se é no Instagram, se é no Facebook, ou se é em determinado site, se você usa redes como Taboola, Outbrain, ou determinados estilos de site, se você usa rede como Taboola, Outbrain, e outras redes de display de conteúdo. Por quê? Quando você somar o volume dessa campanha, desse conjunto de anúncios, né, dessa segmentação, vamos falar assim, você vai estar muito mais próximo da realidade, da conversão em si, da onde está o público ideal, certo? E ou qual é a melhor forma de você falar com aquele público ideal, né, com aquele público daquela segmentação, porque o mesmo criativo que funciona para segmentação A pode não funcionar para segmentação B, certo? Mas você só vai descobrir isso se você fizer a segmentação certinho e for percebendo as diferenças, entendeu? For percebendo que, olha, esse estilo de anúncio aqui funciona para segmentação, esse aqui funciona para aquela. E aí você consegue cruzar as informações. Mas toda vez que você entra vamos falar assim, eu acho que chega a ser até como é que chama? Como que eu falo? Não é paura, mas você chega num quesito de análise, de querer saber qual é o criativo que está convertendo mais. O tomzinho ali, aqui é o tomzinho aqui. E isso aí vai te tomar tempo, isso vai te tomar estresse, vai fazer você criar um trabalho extremamente burocrático dentro da tua estrutura organizacional, do teu trabalho com teus colaboradores, ou teu trabalho pessoal, vai fazer com que você tenha muito estresse para controlar isso, porque segmentação não é um negócio que você muda todo dia. Anúncio criativo, você muda direto. Você vai criar variações, vai criar etc.
E pelo próprio uso, pela própria atração que aquele criativo tem, você já sabe o que funciona e o que não funciona, entendeu? E aí, estatisticamente, vai ficar comprovado que aquele ali converteu. Imagina que você tem um cara que teve, sei lá, 1000 cliques, ou não, vou fazer com uma conta redonda. Teve 100 cliques e converteu 2, ou seja, 2% de conversão. E de repente você teve um outro que teve 100 cliques, mas teve uma conversão, ok? Qual dos dois é melhor? O que teve 2 conversões? Não. Você não tem volume para saber. Porque como ele só teve 100, ambos foram 100, e aí o volume é muito próximo dos dois, você precisaria ter pelo menos aí 10, 15, talvez 20 mil cliques para poder decidir aquilo que realmente funcionou ou não. E o empreendedor hoje, né, o mercado que vende pela internet, não, dos pequenos e médios vendedores, ele não tem esse dinheiro, sacou? Para investir. Porque 1% de conversão é uma venda a cada 100. Esse 100 pode ser o primeiro, esse um cara que vai converter pode ser o primeiro clique, pode ser o 50º clique, pode ser o 8º clique e pode ser o 100º clique. Entende? Isso é baseado em estatística. Isso não quer dizer que a cada 100 você vai vender um, sacou? Ele quer dizer que num volume, em média, a cada 100 você vendeu Y. Não é uma matemática exata, estatística, sacou? Por isso que a gestão baseada em anúncio, em criativo, ela é tão prejudicial, ela é prejudicial demais para o seu negócio. Porque você nunca vai ter um volume considerável de cliques por anúncio, né? Que você possa dizer que aquele anúncio é realmente bom. Agora, quando você trabalha com a segmentação, né, você ter um anúncio que vai ter 10 mil, 20 mil cliques, é uma coisa. Dificilmente você vai ter. Agora, numa segmentação, onde você está testando 30, 40, 50 tipos de anúncios diferentes, talvez seja mais fácil você ter as 20 mil cliques ou os 20 mil, 30 mil cliques. E aí você vai conseguir saber se a cada 20 mil dentro daquela segmentação você está tendo 1, 2, 3, 0,5% de conversão. Mas você tem volume, coisa que você nunca vai ter num criativo porque você não tem dinheiro para bancar isso. Você pode falar, porque eu invisto 100 mil por mês em tráfego. Você não vai ter, cara. Porque você não vai manter um anúncio rodando tanto tempo se ele não estiver performando. Isso é automático, velho. Você não precisa. E os números aqui que eu trouxe hoje provam isso. Em média, um anúncio fica 6,24 dias no ar. Já acabou, velho. Não dá. O que você aprende sobre um criativo em 7 dias? Nada. O que você aprende com um criativo com 1.090 cliques? Nada. Não quer dizer que você vai conseguir que esses 1.090 vão validar aqui numa base que geralmente o pessoal escolhe na base de 1 milhão de usuários. 1.000 cliques é um pentelésimo da base. Estatisticamente não comprova porcaria nenhuma. Sacou? Então, não faz sentido essa jogada, sabe? Não faz sentido. Entendeu? Você colocar ainda mais pressão em cima do meio que já tem muita pressão, que é o meio de quem vende pela internet hoje. Sabe, a concorrência, as contas de Facebook caindo, a mudança de algoritmo para cá, os concorrentes desleais para lá, enfim, o efeito eleição, o efeito Bolsonaro, o efeito Lula, o efeito raio que parta, a marolinha da China, não importa. Quando você coloca ainda mais pressão, você se ferra. Então, se você parar de olhar para criativo e usar a análise criativo, eu vou analisar criativo baseado nas ferramentas de anúncio, que já tem a ferramenta de anúncio, Taboola, Outbrain, Facebook, Google, Bing, Yahoo, elas têm a ferramenta de análise lá para dizer como aquele criativo está performando. Isso já faz parte do dia a dia. Agora, numa análise gerencial, numa análise estratégica do outro lado, o que é mais importante não é saber o criativo. Até porque o criativo precisa ser trocado, senão ele cansa o público. O que você precisa saber é o seguinte: qual a segmentação mais rentável para vender? Qual é o filtro de público, qual é o filtro de canal, qual é o filtro, como é a forma que eu abordo,
qual é a segmentação de público onde eu vendo melhor. Se eu converto 3% em homens maiores de 30 anos que moram no Sudeste, sacou? Eu converto a 3%. E aí, eu pegar a mesma segmentação para homens abaixo de 30 anos no Sudeste, converte a 2%. Eu consigo ter um parâmetro e eu posso até mesmo determinar o orçamento ali baseado nisso. Entendeu? Eu vou colocar, né, 30% do orçamento para um lado e 20% para o outro. Na verdade não é 30%, né? Porque se eu for dividir por 2 ali, são 5, enfim, ali um vai dar mais ou menos 40% e o outro vai dar... um vai dar 40%, o outro vai dar 60%. Então, 60% vai para que converte a 3%, que é homens acima de 30 no Sudeste, e 40% do orçamento vai para outra, entendeu? Mas é uma paura, velho. Eu não sei como é quem anuncia, que fica bitolado na questão de anúncio, consegue sobreviver, velho. E aí ficam nas loucuras de querer as ferramentas de automação mais XPTO do planeta, tal. Cara, não precisa. Basta olhar ali no Facebook, ali você vai ter os dados ali tudo certinho, tu vai ter as coisas que estão acontecendo, sabe? Se você tiver um apoio gerencial por trás, falando para você, olha, dessa forma aqui converte melhor, estatisticamente falando, porque você tem aqui as conversões do outro lado, tal, etc, onde você possa se guiar de qual segmentação converte melhor, automaticamente você vai conseguir direcionar melhor o teu dinheiro e os criativos vão repercutir isso. Porque, comprovadamente, aquilo que eu falava há mais de um ano atrás se provou hoje matematicamente. Em média, um anúncio fica 7 dias no ar. Isso não dá volume estatístico nenhum para você querer ter qualquer tipo de vínculo para saber qual é o anúncio que está convertendo mais, sacou? Não faz o menor sentido. Isso é um puta engodo. Eu já conversei com o Carlos Ramos sobre isso, ele concorda comigo nesse sentido. Ele já falou, cara, você tem que analisar muito mais estratégico, porque o anúncio é muito volátil, sacou, galera? Então é isso. Não vale a pena, sacou? Toda a ideia do Guru é para que vocês tenham mais simplicidade na vida de vocês. A ideia do Guru é que vocês tenham mais simplicidade naquilo que vocês fazem, que vocês levem o negócio de vocês de forma mais tranquila e que foquem a energia onde realmente importa para crescer o negócio de vocês. Não adianta soterrar vocês com um monte de coisa que vocês não vão conseguir fazer e aí depois eu viro para vocês e falo, você não conseguiu é porque você não fez direito, você não implementou o método corretamente, entendeu? Que é a desculpa para eu falar que eu não sou, a culpa é tua. Não é. Para todo mundo que a gente ensina o nosso método, para todo mundo que aplica o nosso método e que passa a enxergar o negócio dele da forma como a gente criou, do nosso processo, todo mundo tem crescido suas vendas, né? Todo mundo tem tendo uma análise melhor, todo mundo tem tido uma visão melhor do seu negócio, todo mundo está fazendo upgrade de plano, todo mundo está vendendo mais, todo mundo está tendo mais consciência, todo mundo está tendo mais certeza de que a grana está funcionando daquele jeito. Porque não adianta, os números não mentem, as pessoas mentem, sacou? Os números não mentem, beleza? E eu sempre que eu procuro trazer alguma coisa aqui que eu quero defender a minha ideia, eu trago os números para poder provar. Antes eu defendia essa ideia sem ter o número. Hoje eu fico mais ainda, como é que se diz? Eu fico ainda mais confiante em tudo aquilo que eu falei lá atrás no passado. Sacou? De que eu estava certo desde o início, porque não fica tempo suficiente no ar para que você possa aprender. Tá bom? Bom, nós vamos ter aí mais 3 semanas no Brasil por conta do segundo turno de eleição. Eu desejo a vocês aí uma coisa muito... que todos vocês, cara, tenham consciência, votem, porque não é só a sua opinião política que está em jogo, mas é o futuro da nação inteira. Está em jogo, está em jogo. Basta ler o programa de governo dos 2 candidatos, vocês vão ver o que está acontecendo. Mas chega de política. Essa semana a gente tem algumas reuniões aqui, amanhã e quarta, que são extremamente estratégicas para o nosso negócio. Coisa grande demais. Muito, 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 muito grande mesmo. Então, a gente deve ter novidades aí nas próximas semanas. E, como recado final, só repetindo, a gente lançou a versão do layout do nosso checkout transparente, que ficou fantástico, não é porque eu sou o que estou falando, mas ficou lindo, pode conferir, o link está aí no chat, é só procurar ali na lista de comentários. Outra coisa,
é que também agora a Rakuten Pay e PayU já estão na fila de processamento, e a gente também vai colocar o Google AdSense, tá? O Google Ads, melhor, o Google AdSense não, o Google Ads, que é o antigo Google AdWords, a gente vai colocar na lista de integração também aí em breve. A meta aí é, no mais tardar, início de outubro, final de outubro, início de novembro, a gente está com o Google Ads também já integrado. Beleza, galera? No mais, um beijo no coração de vocês. A gente trabalha aqui todo dia para ser merecedor da confiança de quem coloca o dinheiro aqui na gente, quem confia no nosso trabalho. A gente segue todo dia aqui fazendo o nosso melhor em prol de vocês, tá bom? Afinal de contas, se a gente tem um negócio que cresce, hoje eu me emocionei porque a gente já tem aí mais 3 colaboradores trabalhando com a gente no grupo, então está sendo muito fantástico crescer a companhia e compartilhar com vocês todo esse processo, tá bom? No mais, dar uma excelente semana, que vocês vendam pra caramba, que vocês tirem o peso das costas, deixem de ficar olhando para anúncio, olhem muito mais para a parte de segmentação, isso é muito mais importante, que é o que vai dar volume para você saber se está indo no caminho certo ou não. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Fui nessa. Tchau, tchau, galera.